O salão de festas estava lotado, mas o clima era de deboche. Convidados cochichavam, riam às escondidas, e cada olhar direcionado a Hannah Lee parecia uma lâmina cravada em sua dignidade. Ela, em um vestido de noiva branco simples, escolhido pela madrasta para reduzir gastos, permanecia de pé, firme, mas com o coração em pedaços. Naquele dia deveria ser feliz, mas na verdade era uma sentença. Casar-se com um operário pobre, alguém que sua própria família descrevia como um peso morto para salvar o pai de uma ruína ainda maior. A madrasta, com um sorriso venenoso, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Vejam só, a nossa Hannah que sonhava com príncipes, agora se casando com um trabalhador de fábrica. Isso é o que chamam de destino. Risos explodiram entre os convidados. A meia-irmã, elegantemente vestida, aproveitou para completar. Espero que saiba cozinhar e lavar roupas, mana. Afinal, na vida pobre não há empregadas. O rosto de Hannah ardeu, mas ela não abaixou a cabeça. Seus olhos brilharam de orgulho ferido. Não se preocupe comigo. Diferente de algumas pessoas, eu sei sobreviver sem destruir os outros. O murmúrio no salão aumentou, mas antes que mais insultos surgissem, a porta se abriu e ele entrou. Min Jae-kim. Alto. Postura impecável apesar do terno barato que vestia, os ombros largos e o olhar enigmático fizeram o salão silenciar por alguns segundos. Era para ser apenas um operário sem importância, mas sua presença impunha respeito de uma forma estranha, desconfortável. Ele caminhou até Hannah sem se importar com os cochichos. Parou diante dela e em voz firme disse: Eu não ligo para o que dizem de mim, mas se alguém ousar desrespeitar minha esposa, terá que responder a mim. Um choque percorreu o ambiente. Quem aquele operário pobre pensava que era para falar com tanta autoridade? A madrasta riu com escárnio. Coragem sem dinheiro é apenas tolice. Você não passa de um ninguém. E minha enteada... Cuidado. Min Jae a interrompeu, o olhar penetrante, frio. Às vezes, quem vocês chamam de ninguém é exatamente quem pode mudar todo o destino de uma família. Hannah prendeu a respiração. Havia algo naquela voz, firme, segura, quase intimidadora. Não parecia em nada com a de um homem comum. O juiz de paz iniciou rapidamente a cerimônia. Hannah disse seu sim em meio às provocações e risadas contidas. Min Jae também aceitou, sem hesitar, olhando diretamente para ela. E por um breve instante, Hannah sentiu que aquele olhar dizia mais do que palavras. Quando os votos terminaram, a madrasta aplaudiu em tom irônico. Parabéns, Hannah. Agora você pertence ao fracasso. Mas Min Jae apenas pegou a mão de Hannah e a conduziu para fora do salão, ignorando os olhares. No fundo, algo queimava na mente dela. Quem realmente era esse homem? A lua se escondia atrás das nuvens quando o carro velho parou diante da pequena casa de tijolos aparentes. Nada de portões luxuosos, guardas na entrada ou jardins bem cuidados. Apenas um quintal estreito, uma lâmpada amarela tremeluzindo na varanda e o som distante de grilos. Hannah desceu do carro com o vestido de noiva já amassado. Olhou ao redor e sentiu o peso da realidade. A vida que a madrasta tanto anunciara como um inferno de pobreza parecia começar ali, naquela casa simples. Esta é a sua nova casa, disse Min Jae, abrindo a porta. Hannah respirou fundo. O interior era limpo, mas modesto. Móveis antigos, estante de madeira gasta, uma mesa pequena com 2 cadeiras e uma chaleira sobre o fogão. Não havia luxo algum, mas havia ordem. É diferente do que estou acostumada, murmurou ela, tentando esconder a frustração. Se quiser voltar, a porta está aberta. Min Jae respondeu sem olhar para ela, tirando o casaco barato e pendurando-o atrás da porta. A frieza dele a irritou. Acha que casei com você porque quis? Retrucou Hannah, erguendo o queixo. Só aceitei isso para salvar meu pai. Min Jae a fitou por alguns segundos. Seus olhos eram escuros, profundos,
e havia neles algo que Hannah não conseguia decifrar. Ele se aproximou lentamente, parando a poucos centímetros de distância. Eu sei, respondeu em tom baixo, mas firme. E por isso, vou fazer você se arrepender de pensar que sou apenas um peso morto. Hannah estremeceu. Não sabia se aquelas palavras eram uma ameaça ou uma promessa. A tensão foi interrompida por um trovão. A chuva recomeçou forte, batendo contra as janelas. Minjay caminhou até a cozinha e colocou água para ferver. Pouco depois, voltou com 2 xícaras de chá simples. Não tenho champanhe nem banquetes, mas isso vai aquecer você. Hannah pegou a xícara, surpresa pela delicadeza inesperada. Tomou um gole, em silêncio, e sentiu o calor percorrer seu corpo cansado. Pela primeira vez no dia, relaxou um pouco. Mas o clima de paz durou pouco. Seu celular vibrou. Uma mensagem da madrasta. Espero que esteja feliz na sua nova vida miserável. Ah, e prepare-se, porque amanhã mesmo vou tomar a empresa do seu pai. Você não passa de um obstáculo descartável. As mãos de Hannah tremeram. O coração disparou. Tudo havia sido em vão? O casamento, a humilhação, o sacrifício. Nada seria suficiente para salvar seu pai? Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Minjay percebeu. O que aconteceu? Perguntou sério. Hannah hesitou, mas guardou o celular. Não confiava nele o bastante para revelar tudo. Nada que você precise saber. Ele estreitou os olhos, claramente não convencido. Você pode esconder de mim, mas saiba que eu sempre descubro a verdade. As palavras dele ecoaram como um aviso. Hannah desviou o olhar, confusa. Quem exatamente era esse homem? Um simples operário? Ou alguém com segredos que ainda não tinha coragem de revelar? E naquela noite, enquanto a chuva caía, ambos dormiram em quartos separados, mas com o coração inquieto. O jogo de aparências apenas começava, e logo as máscaras começariam a cair. Na manhã seguinte ao casamento, Hannah acordou cedo, ainda confusa com a nova vida. O sol entrava pelas cortinas finas do quarto simples, tão diferente da suíte luxuosa onde crescera. Enquanto se vestia, ouviu vozes do lado de fora. Curiosa, saiu e encontrou Minjay já pronto, com roupas de trabalho. Camisa azul simples, mangas, dobradas, calça jeans gasta. Havia uma força silenciosa nele, como se cada movimento carregasse confiança natural. Vai sair? Hannah perguntou, tentando parecer indiferente. Tenho que trabalhar, respondeu ele seco. Ao contrário de você, não tenho o luxo de ficar em casa o dia inteiro. As palavras doeram. Hannah apertou os punhos, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu. Era a vizinha fofoqueira, a senhora Kim, trazendo verduras. Bom dia, Minjay, disse ela, rindo com simpatia. Mas assim que viu Hannah, o sorriso se apagou. Ah, então é você a noiva rica que casou com ele? O tom carregava desdém. Deve ser difícil para uma moça como você viver aqui sem empregados, sem festas, provocou. Hannah respirou fundo, tentando manter a postura. Não preciso de luxo para viver, respondeu firme. Ao menos aqui, tenho algo que nunca tive antes, dignidade. A vizinha arregalou os olhos. Minjay, que até então observava em silêncio, esboçou um sorriso discreto, quase imperceptível. Mas a tensão não parou aí. No mercado local, mais comentários surgiram. Pobrezinho do Minjay, a família rica deve ter se aproveitado dele, cochichavam uns. Ela nunca vai aguentar viver aqui, logo foge, diziam outros. Hannah ouvia tudo, tentando ignorar, mas cada palavra era uma ferida. Foi então que Minjay, de repente, pegou na mão dela. Vamos, disse firme, arrastando-a consigo. Ela ficou surpresa. Seu coração disparou ao sentir o calor da mão dele envolvendo a sua. Os olhares dos curiosos se voltaram, mas dessa vez, os cochichos cessaram. O que está fazendo? Hannah sussurrou nervosa.
mostrando a eles que você é minha esposa, respondeu, olhando-a nos olhos. Hannah engoliu em seco. Pela primeira vez, viu ternura no olhar dele, escondida sob a fachada fria. Na volta para casa, ela se soltou, ainda confusa. Não precisava fazer isso. Precisava sim, ele rebateu. Se alguém ousar desrespeitar você, estará desrespeitando a mim também. O coração de Hannah acelerou. Algo mudou naquele instante. Ele não era apenas o operário pobre com quem havia sido obrigada a casar. Havia algo maior, mais profundo, que ela ainda não entendia. Naquela noite, deitada na cama estreita, Hannah fechou os olhos e lembrou-se da firmeza da mão dele, do jeito como a protegeu diante de todos. Uma sensação estranha e perigosa começou a nascer dentro dela. E Minjay, sozinho na varanda, olhava o céu estrelado. Um leve sorriso curvava seus lábios. Ainda não posso revelar quem sou de verdade. Mas logo, Hannah, você vai entender. Hannah estava nervosa. Aquela noite seria a primeira vez que retornaria à mansão de sua família após o casamento. A madrasta, Suk-jin, havia feito questão de convidá-la para um jantar formal. Mas Hannah sabia. Não era um convite. Era uma armadilha. O vestido simples que ela usava, emprestado de uma antiga vizinha de Minjay, contrastava com a lembrança dos trajes luxuosos que costumava vestir. Ao seu lado, Minjay caminhava com a mesma calma de sempre, roupas limpas, porém modestas. Você não precisa vir, Hannah murmurou, insegura, antes de atravessarem os portões iluminados da mansão. Se eles quiserem te humilhar, terão que me enfrentar também, respondeu ele com firmeza, sem sequer olhar para ela. O coração dela disparou. Assim que entraram, todos os olhares se voltaram. Suk-jin, sentada à cabeceira da mesa de jantar, sorriu de forma venenosa. Oh, veja só, a nossa Hannah voltou e trouxe o marido operário. Que surpresa, disse, cada palavra carregada de veneno. Os convidados riram discretamente. O pai de Hannah permaneceu calado, com o olhar baixo, como sempre fazia diante da esposa autoritária. Durante o jantar, Suk-jin não perdeu a chance de provocar. Deve ser difícil, não é, Hannah? Trocar vinhos franceses por água da torneira, trocar festas por trabalho pesado. Hannah manteve a postura. O que é difícil, madrasta, é viver cercada de luxo e ainda assim não ter paz. Um murmúrio percorreu a mesa. O sorriso de Suk-jin vacilou por um instante, mas logo voltou ainda mais cruel. Ora, mas e seu marido? Ela inclinou-se para encarar Minjay. Diga-nos, como pretende sustentar minha enteada? Com o salário de operário mal pago? Os risos voltaram. Hannah sentiu o rosto queimar de vergonha. Estava prestes a retrucar, mas antes que pudesse, Minjay pousou calmamente os talheres sobre a mesa. Seu olhar se ergueu, penetrante, e o silêncio tomou conta. Sustentar uma mulher não depende do dinheiro, mas da força de caráter, disse, a voz grave e firme. E nesse aspecto, tenho muito mais a oferecer do que qualquer um aqui. Os risos cessaram de imediato. Suk-jin estreitou os olhos, incomodada com a ousadia dele. Hannah, por sua vez, sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Pela primeira vez, alguém a defendia diante da madrasta. Mas Suk-jin não se deu por vencida. Levantou-se, fingindo hospitalidade, e trouxe uma taça de vinho. Então prove, brinde a nova vida que você diz oferecer à minha enteada. Minjay pegou a taça, mas antes de beber, notou algo estranho. O olhar malicioso de Suk-jin denunciava mais do que uma simples provocação. Ele então colocou a taça de volta na mesa, sem tocar no líquido. Não bebo veneno, nem mesmo quando é servido em taças de cristal, disse, com um leve sorriso irônico. O choque foi geral. Hannah olhou para ele surpresa, e por um instante, seus olhos se encontraram em cumplicidade silenciosa. Suk-jin, constrangida diante dos convidados, apertou os lábios, mas nada pôde dizer. O clima pesado tomou conta da sala, e Hannah sabia que aquela guerra estava apenas começando. Na volta para casa,
Enquanto caminhavam sob o céu escuro, Hannah finalmente falou: "Obrigada por me defender." Minjay olhou para ela de relance, os olhos brilhando sob a luz da lua. "Ainda não fiz nada. O que está por vir será muito pior. Mas não se preocupe, Hannah. Não vou deixar que destruam você." Ela ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar. Algo nela dizia que aquele homem, mesmo escondendo tantos segredos, era o único em quem poderia confiar. Naquela noite, Hannah não conseguiu dormir. As palavras de Minjay ainda ecoavam em sua mente, firmes e seguras, como se escondessem mais do que ela era capaz de compreender. Mas havia outra preocupação queimando dentro dela. O segredo que carregava. O motivo real pelo qual aceitara se casar com um homem simples. Quando o sol nasceu, ela encontrou o pai sentado sozinho no escritório da mansão. Um homem que antes fora respeitado no mundo dos negócios, agora parecia curvado pelo peso de dívidas e humilhações. "Apa", chamou suavemente. Ele ergueu os olhos, cansados, e tentou sorrir. "Hannah, não deveria estar aqui. Sua madrasta não gosta quando me procura." Ela ignorou. Aproximou-se e segurou sua mão. "Não me importa o que ela pensa. Quero saber a verdade. Por que você me pediu para aceitar aquele casamento?" O pai suspirou, como se carregasse o peso de uma vida inteira. "Porque era a única forma de proteger nossa família." Hannah franziu o senho. "Casar com um homem pobre? Como isso poderia nos salvar?" Ele abaixou a voz, olhando em volta como se alguém pudesse escutá-los. "Não é o que parece. Minjay não é apenas um operário. Ele tem conexões. Poder. Algo que eu nunca consegui compreender totalmente. Quando me vi cercado por dívidas e ameaças, foi ele quem apareceu. Disse que só havia uma condição para me ajudar, que você se casasse com ele." O coração de Hannah disparou. "Ele pediu por mim?" O pai assentiu, sério. "Mas Hannah, cuidado, esse homem não é comum. Tenho a sensação de que ele carrega segredos maiores do que imagina." As palavras ecoaram em sua mente o resto do dia. Minjay não era um simples operário? Então quem, afinal, ele realmente era? Mais tarde, ao sair para pegar ar no quintal da pequena casa onde viviam, Hannah o encontrou conversando ao telefone, a voz firme, quase fria. "Não quero mais desculpas. Se o contrato não for fechado até amanhã, a empresa de vocês estará acabada." Ela parou no meio do caminho, o coração acelerando. Aquela voz não era de um homem humilde. Era de alguém acostumado a dar ordens. Alguém que detinha poder suficiente para destruir outros com uma frase. Antes que pudesse recuar, Minjay desligou e se virou. O olhar dele a encontrou, afiado como lâmina. "Há quanto tempo está aí?" "Eu acabei de chegar", murmurou nervosa. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, como se pudesse ler sua alma. Então, caminhou até ela e disse em tom baixo: "Hannah, algumas verdades não estão prontas para serem reveladas. Mas quando chegarem até você, quero que se lembre de uma coisa. Nada do que faço é para te ferir." Ela estremeceu. As palavras, enigmáticas, a deixaram ainda mais confusa e ainda mais presa naquele mistério que envolvia seu marido. Naquela noite, deitada ao lado dele, Hannah fechou os olhos e se perguntou: quem era de fato Minjay? Os dias ao lado de Minjay eram cada vez mais confusos para Hannah. Ele era gentil em alguns momentos, frio em outros, e principalmente, parecia carregar um mistério que crescia ao redor dela, como uma sombra impossível de ignorar. Naquela noite, Hannah acordou com o barulho da porta da frente se abrindo. Curiosa, desceu as escadas silenciosamente. Encontrou Minjay no pequeno quintal, tirando o macacão de trabalho. Mas por baixo, não havia roupas simples. Um terno impecável, escuro, ajustado ao corpo. Hannah prendeu a respiração. Aquela imagem não combinava em nada com a de um operário pobre. Antes que ela pudesse se mover,
uma fila de carros pretos entrou pelo portão estreito. Homens de terno desceram, reverentes, cumprimentando Min-jae com um "Presidente Kang". Ela ficou paralisada. "Presidente?" Min-jae percebeu sua presença. Os olhos dele, afiados, encontraram os dela. Caminhou até Hana, a voz grave, carregada de uma verdade impossível de disfarçar. "Hana, está na hora de você saber quem realmente é o homem com quem se casou." Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. O coração disparou. O ar ficou preso na garganta. Min-jae estendeu a mão, com um olhar que misturava poder e algo que ela nunca esperava dele. Ternura. "Eu não sou um simples operário. Sou o CEO que pode mudar completamente a sua vida e destruir quem ousar tocar em você." O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som distante de trovões. O olhar de Hana se perdeu no dele, entre medo, choque e um sentimento que não ousava admitir. E naquele instante, ela soube. Sua vida acabava de entrar em um jogo, muito mais perigoso e apaixonante do que jamais imaginara. Mas será que Hana conseguirá confiar em um homem que escondeu a própria identidade desde o começo? E o que realmente Min-jae deseja dela? Amor? Ou apenas poder? Se você quer descobrir o que vai acontecer quando Hana encarar essa nova verdade, comente parte 2 aqui embaixo. E não esqueça de deixar o seu like para apoiar a história e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama cheia de romance, segredos e reviravoltas.